Alguém mais está com problema de áudio? Quer que eu saia? E pra mim tá normal. Ó, Pra mim tá normal. então tá bom. Então beleza. Depois eles saem e entram novamente. Então vamos lá. Segunda jornada de direito civil realizada em Brasília, né? Já trazia ali o seguinte: o artigo 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré e pós-contratual, tá? Então, antes do contrato materializado e assinado, já existe um dever ali de boa-fé e de lealdade, né? Que assegura essa responsabilidade, né? Vejam, gente, que aqui ele traz como culpa não contratual, mas aquela aquiliana, também chamada de responsabilidade não extracontratual, tá? Fora do contrato. O Rosado, ele falava o seguinte, né? Surgem nas tratativas deveres de lealdade decorrentes da simples aproximação pré-contratual. Censura-se assim quem abandona inesperadamente as negociações, já em adiantado estágio, depois de criar na outra parte a expectativa da celebração de um contrato para o qual se preparou e efetuou despesa ou em função do qual perdeu outras oportunidades. A violação a esse dever secundário pode ensejar indenizações, por existir uma relação obrigacional, independentemente do contrato fundado na boa-fé. Tá? Proclamou a terceira turma do STJ que a responsabilidade pré-contratual não decorre do fato de a tratativa ter sido rompida e o contrato não ter sido concluído, mas do fato de uma das partes ter gerado a outra, além da expectativa legítima de que o contrato seria concluído, efetivo prejuízo material. Frisou o relator que, naquele caso, houve o consentimento prévio mútuo, afronta uma boa-fé objetiva com o rompimento ilegítimo das tratativas, o prejuízo e a relação de causalidade entre a ruptura das tratativas e o dano sofrido. Tá? Então é isso que fala. Nessa fase, a fase pré-contratual, a fase das negociações preliminares, né? A fase da pontuação, a fase da oblação, né? Também podem ser indenizadas. Bom, proposta, né? O que é que nós sabemos de quando existe efetivamente uma proposta? Identificam-se 3 fases na formação de um contrato. Fase das negociações preliminares, ou pontuação. Fase da proposta, também chamada oferta, policitação e oblação. Né? Fase da aceitação, ou conclusão do negócio, que pode ser celebrado mediante contrato preliminar ou definitivo. Tá? A oferta, né, ou a proposta, traduz numa vontade. Espera aí, pessoal, só um segundo.
Alô, alô, coleguinhas. Alguém tá vivo aí? Valeu, obrigado, Renan. Achei que tinha travado tudo aqui também. Pessoal, vamos voltar? Desculpa aí a demora, mas é que os cachorrinhos começaram a brigar aqui, eu tive que socorrer. Então vamos lá. Então, essa oferta, essa proposta, ela traduz, então, numa vontade definitiva de contratar, né? À medida que alguém faz uma proposta, né, ele deve segurar ela, né? Deve dar a outra parte o direito de aceitá-la ou não, tá? Então, a proposta, ela é aí a materialização da vontade definitiva, né, das bases que são oferecidas, tá? Aí dirige a outra parte a prerrogativa de aceitar ou não, tá? Aí, então, a proposta é um ato unilateral. Pode-se dizer, então, que a proposta, oferta por licitação ou a oblação é a declaração reptícia da vontade, dirigida por uma outra pessoa, com quem se pretende celebrar um contrato, por força da qual a primeira manifesta sua intenção de se considerar vinculada se a outra parte aceitar. Ou seja, se eu apresento uma proposta, eu posso retirá-la? Não, a regra é que para que eu possa retirá-la, algo venha a acontecer, tá? Se não, quem fez a proposta está a ela vinculada. Passa a outra parte a possibilidade ou não de aceitar, tá? Mas você tem que assumir aquela proposta feita, tá? Então, representa ela num impulso decisivo para a celebração de um contrato, constituindo uma declaração de vontade definitiva. Distingue-se neste ponto das negociações preliminares, que não têm esse caráter e não passam de estudos em sondagem sem uma força obrigatória. Aquela, ao contrário, a proposta cria no aceitante a convicção do contrato, em perspectiva, levando à realização de projetos e, às vezes, de despesas, bem como à cessação de alguma atividade. Por isso, ela vincula o policitante, aquele que propôs, tá? Por todas essas consequências que injustificadamente vier a se retirar do negócio, tá? Então, o que deve conter uma proposta? Todos os elementos essenciais de um negócio proposto: preço, quantidade, tempo de entrega, forma de pagamento. Deve ser também séria e consciente, pois vincula o proponente, artigo 424. Deve ser ainda clara, completa, inequívoca, ou seja, há de ser formulada em linguagem simples, compreensíveis ao oblato, né, aquela pessoa que vier aceitar, mencionado todos os elementos e dados do negócio, tá? Essa oferta, essa proposta é sim um negócio jurídico reptício, pois a sua eficácia depende da declaração do aceitante, né, do oblato, de quem vier aceitar, tá? Senão ela não se materializa. Ela vincula o proponente, né? Mas não ainda, né, o aceitante. O que vamos falar o código, né, o nosso código sobre essa formação dos contratos e essa proposta. Artigo 427. A proposta de contrato obriga o proponente,
se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Deixa de ser obrigatória a proposta se, feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita, tá? Ela foi feita a pessoa presente e ela não foi imediatamente aceita. Então, ela deixa de obrigar o proponente, tá? Então, as regras em que uma proposta deixa de ser obrigatória, né? Estarão elencadas no artigo 428 do nosso Código, tá? Do contrário, quem propor está vinculado ao que falou, não podendo mais desistir, tá? Aí depois ele continua, se for feita a pessoa ausente, que a gente vai falar em linhas aí para frente, tá? Só queria mostrar para vocês no próprio código, né? O que se tem disso daí. Bom, artigo 429, declara aqui. A oferta ao público equivale a uma proposta quando encerra os requisitos essenciais do contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias dos usos. Em geral, entende-se que é limitada ao estoque existente. Acrescente-se que o parágrafo fundo, um parágrafo em que pode revogar-se a oferta pela mesma via da sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada, né? Então, pode ser que venha uma oferta em uma propaganda, numa divulgação pública, né? Sei lá, no outdoor lá tenha a universidade divulgado mensalidades a um preço mais acessível, né? Essa é uma forma de proposta, de divulgação de uma proposta. E vincula, né, o proponente. Não pode depois dizer, mas estava sem prazo, então, quando for sem prazo, para revogar, deve estar lá na divulgação, ressalvado a faculdade da universidade, né, a possibilidade da universidade de revogar a própria proposta, tá? Então, a oferta aberta ao público vale como proposta obrigatória, né, pois contém todos os elementos essenciais do contrato, né, com relação a essa proposta. Então, vamos ver o que fala aí o código que a gente já explicou, tá? Artigo 427. A proposta do contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Portanto, né, desde que séria e consciente, a proposta vincula quem a fez. A obrigatoriedade da proposta consiste num ônus imposto ao proponente de mantê-la por certo tempo a partir de sua efetivação e de responder por suas consequências, visto que acarreta no oblato uma fundada expectativa de realização do negócio, levando-o muitas vezes a elaborar projetos, efetuar gastos, despesas, promover liquidação de negócio ou até uma cessação da atividade. Tá? Por isso que ela tem que ser séria, por isso que você tem que pensar muito antes de fazer uma proposta de contrato. Tá? A lei abre, entretanto, várias exceções a essa regra. Dentre elas, não se encontram, todavia, a morte ou a interdição do policitante, tá? De quem ofertou, do proponente. Tá? Nestes dois casos, respondem respectivamente os herdeiros e o curador do incapaz pelas consequências jurídicas do ato. Tá? Com efeito, a morte intercorrente não desfaz a promessa, que se insere como um elemento passivo da herança. A proposta se transmite aos herdeiros, como qualquer outra obrigação, sendo que esses somente poderão retratar-se na forma do artigo 428. Tá? O princípio, segundo Silvio Venosa, evidentemente não se aplica a uma proposta de obrigação personalíssima, né? Porque aí só a ele é imposta, né? Ele fez uma proposta de que ele próprio iria pintar um quadro para alguém, né? Então não ter como transmitir. Proposta não obrigatória. As exceções referidas no ente anterior encontram-se na segunda parte do artigo 427. Deste modo, a proposta do contrato obriga o proponente, se ao contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou circunstâncias do caso. Então, quais são essas situações que ela não obriga o proponente, né?
que é essa parte final do artigo 427. Então, se contiver cláusula expressa a respeito, né? Então, a oferta não obrigará o proponente se ali estiver uma cláusula expressa a respeito. É quando o próprio proponente declara que não é definitivo e se reserva o direito de retirar. Tá? Aí ela não será obrigatória. Muitas vezes, essa cláusula contém dizeres proposta sujeita à confirmação ou não vale como proposta. Né? Você vê? É uma proposta que não vale como proposta. Isso é para fins de assegurar o próprio proponente do direito de retirar ela, né? De repente por conta do preço, do material, de alguma coisa, enfim. Tá? Neste caso, a ressalva se incrusta na proposta mesma e o aceitante, ao recebê-la, já a conhece e sabe da sua não obrigatoriedade. Se ainda assim a examinar e estudar, será com o seu próprio risco, pois não advirá nenhuma consequência para o proponente, caso este opte por revogá-lo, mesmo que estará usando uma faculdade que a si mesmo se reservou. Em razão da natureza do negócio, outra situação que ela não obriga. A proposta não obriga o proponente em razão da natureza do negócio. É o caso, por exemplo, das chamadas propostas abertas ao público, que se consideram limitadas ao estoque existente e encontra-se regulada lá no artigo 429, tá? Desde que sejam consideradas limitadas ao estoque, como a gente está falando. Ou as outras, né? Ou em razão das circunstâncias do caso. Por fim, a oferta ou a proposta não vincula o proponente em razão das circunstâncias do caso mencionadas lá no artigo 428, como eu falei, né? Não são, portanto, quaisquer circunstâncias, mas exatamente aquelas que a lei confere esse efeito, tá? As circunstâncias que a proposta deixa de ser obrigatória, né? Estão lá nos seus incisos daquele artigo 428. Inciso 1. Se feita sem prazo a pessoa presente, não for imediatamente aceita, tá? Então, quando o solicitado responde que irá estudar a proposta feita por seu interlocutor, poderá este retirá-la, tá? Então, assim, eu faço uma proposta, ele fala, eu vou estudar. Se ele vai pensar, eu posso retirar. Ou é pegar ou largar, como o Carlos Roberto Gonçalves fala, tá? Se o oblato não responde logo, dando a pronta aceitação, caduca a proposta, liberando-se o proponente, tá? Então, considera-se também presente, né, porque fala assim, se feita sem prazo a uma pessoa presente. Quem que é essa pessoa presente? É no mesmo momento? É por telefone? É por e-mail? Tá? Ou não? É só pessoalmente quando estão entre A e B conversando? Quando que essa proposta realmente é vinculante? Né? E quando é que se considera uma pessoa presente? Então, presente também é considerado, né, conforme o artigo, a pessoa que contrata por telefone ou por qualquer meio de comunicação semelhante. Presente, portanto, é aquela que conversa diretamente com o proponente, mesmo que por algum outro meio mais moderno de comunicação à distância. E não é só por telefone, ainda que os interlocutores estejam em cidades, estados ou países diferentes. A proposta, se eles estão em diálogo, ela é considerada a pessoa presente, ainda que longe. Se a comunicação entre as partes é feita pela internet, estando ambas em contato simultâneo, a hipótese merece o mesmo tratamento jurídico conferido às propostas feitas por telefone, por se tratar de comunicação semelhante. Só se tornando obrigatória a oferta se esta for imediatamente aceita. Todavia, o mesmo não deve suceder com a proposta feita por via por e-mail, não estando ambos os usuários na rede simultaneamente conectados, tá? É o que é a interpretação dele, tá bom? E aí, então, né? Se a pessoa não está presente, ela está ausente. E como faz quando a proposta é para o ausente? Inciso 2. Se feita sem prazo a uma pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente, tá? Então, eu fiz uma proposta
uma pessoa que estava ausente e já aguardei um tempo suficiente para que viesse a resposta, mas ela ainda não veio, então eu posso tirá-la, tá? Cuida-se de oferta enviada por corretor ou correspondência à pessoa ausente. Uma pessoa não é considerada ausente para esse fim por se encontrar distante do outro contraente, visto que não são considerados presentes os que contratam por telefone, visto que são, perdão, que contratam por telefone, mas sim devido à inexistência de contato direto. Para fins legais, são considerados ausentes aqueles que negociam mediante troca de correspondência ou intercâmbio de documentos. O prazo suficiente para a resposta varia conforme as circunstâncias. É o necessário ou razoável para que chegue ao conhecimento do proponente e denomina-se prazo moral, tá? Entre os moradores próximos, não deve ser muito longo. Diferentemente, será o entendimento se os partícipes do negócio residirem em locais distantes ou de difícil acesso demorado, tá? Bem, e se ela foi feita a pessoa ausente, não tivesse sido expedida a resposta dentro do prazo que foi dado, tá? Então, vamos lá. Se feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo. Se for fixado um prazo para a resposta, o proponente terá que esperar o seu término. Esgotado sem resposta, aí estará liberado, não prevalecendo a proposta que ele mesmo fez, tá? E se antes dela, ou simultaneamente a ela, chegar ao conhecimento da outra parte, a retratação do proponente, tá? Então, ela também não obriga. Se ele conseguir incontinente, né, simultaneamente, ou até ao contrário, antes da proposta chegar lá, já houver recebido o oblato, né, a retratação, a retirada da proposta, tá? Então, assim, apesar da força obrigatória da proposta, a lei permite ao proponente a faculdade de retratar-se, ainda que não haja feito ressalva nesse sentido. Todavia, para que se desobrigue e não se sujeite, às perdas e danos, é necessária a retratação, que a retratação chegue ao conhecimento do aceitante antes da proposta ou simultaneamente com ela, tá? Caso em que as duas declarações de vontade, proposta e retratação, por serem contraditórias, nulificam-se e destroem-se reciprocamente. Não importa que via ou e-mail se utiliza o proponente, carta, telegrama, mensagem, por mão própria. Por exemplo, antes que o mensageiro entregue a proposta ao outro contratante, o ofertante entende-se diretamente com ele por algum meio rápido de comunicação, retratando-se. A proposta, em caso, não chegou a existir juridicamente, porque foi retirada há tempo. Tá? Bom, aqui tem, então, né, o que o Carlos Roberto Gonçalves faz um resuminho aí, né? As exceções. Então, exceções à obrigatoriedade da proposta. Se contiver cláusula expressa a respeito, se em razão da natureza do negócio ou em razão das circunstâncias. Artigo 428. E aí ele fala o que está aqui no 428. Tá? Proposta e aceitação no Código de Defesa do Consumidor. Tá? A proposta no Código de Defesa do Consumidor, né, regulamentado lá nos artigos 30 a 35, né, tem o seguinte: a proposta nos contratos que envolvam a relação de consumo é estabelecido que a oferta é a mais ampla, pois normalmente dirige a pessoas indeterminadas. A distinção básica é a destinação, Código de Defesa do Consumidor, à contratação em massa como uma regra geral. No tocante aos efeitos, a recusa indevida de dar cumprimento à proposta dá ensejo a uma execução específica. Artigo 35, inciso 1 e 84 do Código de Defesa do Consumidor, consistindo opção exclusiva do consumidor a resolução em perdas e danos. Além de poder preferir a execução específica, tá? O consumidor pode optar por, em seu lugar, aceitar outro produto
ou prestação de serviço equivalente, ou ainda por rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente, atualizadas e a perdas e danos. Tá? Então, essa lá no Código de Defesa do Consumidor funciona a regra, né, da oferta. A oferta vincula, sim, o proponente. Tá? E aí dá direito ao consumidor querer executá-la, né, daquela maneira que foi proposta, ou então, eventualmente, fazer a resolução e tudo ser discutido em perdas e danos. O artigo 34 desse diploma, né, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a solidariedade entre um fornecedor e os seus prepostos ou seus representantes autônomos. Tá? Então, em conformidade com o artigo 30 da Lei Consumerista, toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos, serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor integrando o contrato. A oferta deve ser clara, precisa, vinculada em língua portuguesa e de fácil entendimento. Se uma empresa construtora, né, menciona na proposta das unidades habitacionais à venda que estas são dotadas de determinado acabamento, azulejos e tal, tais informações erigem-se à condição de verdadeiras cláusulas contratuais. Tá? Essa promessa do que tem, ela vincula. Tá? Então, a proposta aberta ao público, por meio de exibição de mercadorias em vitrinas, catálogos, anúncios, de diversos meios de divulgação, vincula o ofertante. O fornecedor deve assegurar não apenas o preço, como as características dos produtos, do serviço, mas também as quantidades disponíveis em estoque. Deve, assim, atender à clientela nos limites do estoque informado, sob pena de responsabilidade. Tá? Então, é isso que a gente vê em alguns mercados, né, gente? Sujeito ao estoque, né? Preço sujeito à variação em decorrência do estoque, enfim. Tá? Justamente para que eles não tenham que, de repente, fornecer um produto mais caro ao preço do mais barato, que também acontece, né? E além de ter a visita, né, num supermercado, numa loja, do Celso Russomano, tá? Que é também muito importante. O artigo 35 do diploma, né, do Código de Defesa do Consumidor, fala o seguinte: se o fornecedor recusar-se a dar cumprimento à sua oferta, o consumidor poderá exigir alternativamente o cumprimento forçado da obrigação, um produto equivalente ou ainda a rescisão do contrato, recebendo daquela forma que está, né, com perdas e danos. Tá? Então, isso também é possível. Vou fazer um parênteses aqui, ou uma pausa, gente, só para a gente conversar uma situação. Pessoal, então, olha só a situação que existe num processo judicial. Determinada pessoa comprou um terreno de uma construtora. Tá? Nossa, foi pagando, pagou 1 ano, pagou 2 anos, pagou 3 anos. Tinha, acho que pagava 8 anos, não era o negócio. Aí depois ela entrou em contato com essa construtora, no meio dessas fases todas preliminares, entenderam pela figura do distrato. A construtora, né, devolveria parte do negócio para a compradora, né, e estaria distratado, voltava o terreno para a construtora, para essa incorporadora. Perdão. Bom, durante todas as fases, essa pessoa compradora do terreno conversava com algum atendente, sempre por e-mail, e até se chegar na minuta do negócio, do quanto ia ser devolvido, de que forma, mediante o quê, inclusive estabeleceram lá que ia ser mediante, fornecido para essa
compradora, né, um cheque de número tal, no valor de tal. Então havia ali um compromisso nesse distrato. O que é um distrato? Distrato é um contrato, né? Um distrato é um contrato que agora ele modifica uma situação jurídica, tá? Esse contrato, esse distrato veio através de e-mail lá do corpo jurídico da empresa, mandou através dessa recepcionista. E a recepcionista disse o seguinte: imprima, assine, reconheça a firma, nos encaminhe de volta que efetuaremos o pagamento. Destratando o negócio. Bom, essa moça faz imprime, ela simplesmente aderiu a esse distrato que foi feito pela parte contrária. E reconheceu firme e mandou. Bom, ao chegar lá, ela aguarda a vinda do crédito, né? A vinda do cheque que ia ser depositado. Aguarda um mês, nada. Aguarda um mês e meio e nada. Começa a mandar alguns e-mails. A pessoa não nega que tem esse crédito, né? E fala, nós não conseguimos ainda montar um capital suficiente para devolver. Fica só justificando. Notem, não justifica nenhuma das situações do artigo 428. Justifica que elas não estão tendo condições de cumprir aquele distrato, mas que estava vinculado. Afinal de contas, quem fez a proposta de distrato foi quem montou aquele distrato e mandou por e-mail. A pessoa analisou, aceitou, assinou daquela forma que estava, reconheceu o firme e voltou. Bom, o fato é que nunca foi assinado pela incorporadora o distrato. Por quê? Porque eles não devolveram, né, esse documento. E também nunca foi pago. Bom, ajuizado o processo, né, com base nisso, o distrato é sim uma proposta que vincula o proponente, né? E aí ele não poderia frustrar, né, a convicção da outra parte que estava distratado, estava desfeito, que aguardava só o pagamento, né? Bom, foi ajuizado o processo, pedindo alguma liminar, enfim. E olha só, o interessante, né, do que vem na decisão judicial para que seja recorrida dela, tá? Disse o julgador: indefiro a liminar de não pagamento das prestações, que eu pedi a liminar para não pagamento dessas prestações. O distrato apresentado não está assinado pela incorporadora. Logo, não é um documento, não é um contrato, não tem validade. Sendo assim, indefiro a liminar. Fica valendo ainda o contrato de compra e venda do terreno. Olha o absurdo, né? Porque assim, o consumidor, né, se viu recebendo um e-mail com uma minuta contratual em PDF, assina, reconhece firme e devolve nas condições exigidas pelo proponente, e aí o judiciário fala que como eles não assinaram, né, não estaria obrigado. Ora, era necessário a assinatura? Já que a proposta veio materializada no e-mail como anexo a um e-mail, né? É considerada a pessoa presente, não é? E é considerado como aceitante, ainda que pessoa ausente? Bom, essa discussão está no processo, né? Vai ampliar a discussão agora por conta de uma outra decisão judicial, mas o fato é que se discute isso. Se discute a força ou não de uma proposta, de um e-mail, tá? Se precisa ou não dessa real assinatura no distrato, ou se não, se bastaria, né, o e-mail recebido pelo consumidor. Eu entendo que sim, né? Até porque eu entendo que para se excusar de uma proposta,
a única possibilidade que tem, se não for aquelas situações anteriores que estão no artigo 427, só resta as situações no rol do 428. Se nada disso foi alegado, me parece que o distrato está consumado, tá? Ele não assinou porque a proposta foi feita a pessoa não presente e demorou o prazo para chegar ao juiz a resposta. Tudo bem, aí é uma situação. Agora, se não está alegado nenhuma das situações do 428, já que uma das alegações foi inclusive a pandemia, não tem dinheiro para devolver, né? Se isso é motivo, aí eu entendo que a decisão judicial ela foi totalmente equivocada, tá? Aceitação. Conceitos de espécies. Conceitos. Aceitação é a concordância com os termos da proposta. Então, nós temos a proposta, do outro lado nós temos a aceitação. Então, o que é efetivamente essa aceitação? É a manifestação de vontade imprescindível para que se repute concluído o contrato, pois somente quando o oblato se converte em aceitante e faz aderir a sua vontade à do proponente, a oferta se transforma em contrato. Bom, nesse exemplo que eu dei, em que o distrato veio pela incorporadora, no e-mail, e a pessoa que só imprime, assina e aceita, o contrato está definido na minha forma de entender, né? Não há como ser dito, que mas está assinado um distrato pela parte contrária. Não, ela veio no e-mail, né? Na caixa de e-mail oficial da incorporadora. Quer mais proposta vinculativa do que essa? Né? A aceitação consiste, portanto, na formulação da vontade de mero concordante, né? Feita dentro do prazo e envolvendo uma adesão integral à proposta recebida. Tá? Bom, então eu só tenho uma aceitação se eu faço a adesão integral àquela proposta. Se eu vou pensar ou se eu vou fazer uma contraproposta, aí já muda um pouco de figura essa chamada aceitação, tá? Contraproposta. Para produzir o efeito de aperfeiçoar-se o contrato, a aceitação deve ser pura e simples, tá? Se for apresentada fora do prazo, ou com adições, ou com restrições, ou com modificações, vai importar uma nova proposta, agora feita pela parte diversa, tá? Comumente denominada por nós como contraproposta. Como a proposta perde a força obrigatória, depois de escrutado aquele prazo, a posterior manifestação do solicitado oblato também não obriga o último, pois não se trata de aceitação, e sim de uma nova proposta. O mesmo pode-se dizer quando este não aceita a oferta integralmente, introduzindo-lhes restrições. Então, se ele faz uma nova proposta, inverte a situação, tá? Agora, aquela primeira proposta não existe mais e o proponente passa a analisar se ele vai aceitar a contraproposta, tá? Então, aquela primeira proposta deixou de ser obrigatória. Imagina que o proponente diz, eu não aceito a contraproposta, né? Aí o contraproponente fala o seguinte, então eu quero aceitar a sua. Bom, agora ele não está mais obrigado a manter a dele, tá? Por conta de que não foi feita uma aceitação pura e simples, mas e sim, na verdade, foi feita uma contraproposta. Então, espécies de aceitação. Ela é expressa, decorre da declaração do aceitante manifestando a sua anuência. Ela pode ser tácita, né? Decorre de sua conduta reveladora do consentimento. Né? Ficou implícito ali. Artigo 432 menciona duas hipóteses de aceitação tácita. Quando o negócio for daqueles em que não seja de costume a aceitação expressa. Né? O Carlos Roberto Gonçalves explica. Por exemplo, um fornecedor costuma remeter os seus produtos a determinado comerciante e este, sem confirmar os pedidos, efetua os pagamentos. Instala-se uma praxe
comercial, um costume. Se o último, em dado momento, quiser interrompê-la, terá de avisar previamente o fornecedor, sob pena de ficar obrigado ao pagamento dessa nova remessa, nas mesmas bases das anteriores. Ou outra situação, né, que a aceitação pode ser tácita, quando o proponente a tiver dispensado. Então, costuma-se mencionar como, por exemplo, a hipótese de um turista que remete um fax a um determinado hotel, reservando acomodações e informando que a chegada se dará em tal data. Se não receber um aviso em contrário, não chegando a tempo a negativa, ele vai entender que está concluído o contrato por uma aceitação do hotel, uma aceitação tácita do hotel. Tá? Essa é, então, uma outra forma aí, né, da aceitação, da sua aceitação tácita. Hipótese de inexistência de força vinculante da aceitação, tá? Assim como a proposta, a aceitação também pode ser que ela não tenha aquela força vinculante de confirmar o contrato. Quando que acontece isso? Se a aceitação, embora expedida a tempo, por motivos imprevistos, chegar tarde ao conhecimento do proponente. Está lá no artigo 430, primeira parte. Assim, se embora expedida no prazo, a aceitação chegou tardiamente ao conhecimento do proponente, quando este, estando liberado em virtude do atraso involuntário, já houvera celebrado o negócio com outra pessoa. A circunstância deverá ser, sob pena de responder por perda e dano, imediatamente comunicada ao aceitante, que tem razões para supor que o contrato esteja concluído e pode realizar as despesas e recursos necessários ao seu cumprimento. Assim, o exige a segunda parte do mencionado artigo 430. Tá? Então, o que nós temos ali? Deixa eu só mudar. Artigo 430. Se a aceitação, por circunstâncias imprevistas, chegar tarde ao conhecimento do proponente, este comunicá-lo-á imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perda de dano. Então, o que o proponente vai dizer? Falou, olha, infelizmente, né, a aceitação demorou para chegar e o negócio já foi materializado com outra terceira parte. Tá? Então, é ônus, é obrigação, perdão, do proponente, né, de avisar, de comunicar imediatamente ao aceitante que a proposta dele, por alguma situação imprevista, chegou tardiamente. Tá? E o artigo 431 fala exatamente aquilo que a gente leu há pouco, né? A aceitação fora do prazo, com adições, restrições, modificações, importará em nova proposta, tá? Isso não é aceitação. Aceitação, ela é pura e simples. Ela é aceitou, tá aceitado, tá? Naquela exata forma que houve a proposta do proponente, tá? Se antes, outra situação, da aceitação ou com ela chegar o proponente à retratação do aceitante, né? A mesma regra que a gente trouxe para a proposta, nós temos agora para a aceitação, tá? Se você aceitou, mas depois entendeu que não era um bom negócio, deverá ser imediatamente comunicado, né? E se antes de chegar a aceitação lá, ou simultaneamente com ela, né, já houver a retratação por um meio mais célere do próprio aceitante, tá? Então aí ele se retrata, e neste caso a declaração de vontade que continha aceitação é desfeita antes que o proponente pudesse tomar qualquer deliberação no sentido da conclusão do contrato, tá? Essa é a regra, né, que está lá no artigo 433 do nosso código, tá? Considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante, tá? Essa é a situação que conhece.
Bom, os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto, no caso do artigo anterior, se o proponente se houver comprometido a esperar resposta e se ela não chegar no prazo convencionado, tá? Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi aceito? Não, que foi proposto, tá? Isso que está na sequência do nosso material. Pessoal, são 21h50. Como vocês estão aí? Eu paro, continuo, ver aí como vocês estão aí de situação física, se está absorvendo ainda, né? Para mim, continuar tranquilo, só não quero também ficar prolixo aqui e vocês aí cansados não estão absorvendo, tá? Para vocês saberem, essa disciplina, ela vai ser mais tranquila, tá? Conteúdo programático da disciplina, ela passou a ser 80 horas, antes era 40, com o mesmo conteúdo. Então, dá para a gente fazer ela bem tranquila, tá? Então tá bom, a gente termina aqui, tá? Realmente, quem falou alguma coisa aí, o Eduardo falou que tá cansado, né? Então, a Natasha também, todo mundo meio cansadão aí. Então, beleza, vamos parar por aqui, vamos interromper, tá bom? A gente continua na próxima aula, tá? Mesmo material. Obrigado, gente. Boa noite aí a vocês e até a próxima aula. Valeu, professor. Boa noite. Obrigado. Abraço. Abraço.